Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do meu Deus, do seu Deus, do nosso e poderoso e bom Deus. Queridos, observando para essa palavra, eu vi grandes livramentos que Deus me deu no passado. Eu olhando para essa palavra hoje de tarde, comecei rapidamente, à tarde, depois subi para aqui, desci para aqui, melhor dizer, e comecei meditando nessa palavra, e me trouxe uma recordação grande, me trouxe uma recordação lá do passado, essa palavra, porque quando essa palavra fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu fiz isso antes, por muitas amizades que eu tinha no passado, queridos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E Deus me levou no passado, por causa de más influência, queridos. Deus me fez entender que a vida, quando Ele nos escolhe, Ele escolhe de verdade. E Deus sempre está dando uma oportunidade e chance a todo ser humano, não só a mim como a você, todos que estão aí perambulando. Muitas pessoas que ainda não conhecem essa crença, não servem esse Deus, mas o mesmo Deus que é do passado, Ele é hoje e Ele será eternamente. O mesmo Deus que me resgatou um dia, Ele te resgatará, se assim você crer, confiar, entregar a sua vida ao Senhor. E Deus, queridos, me fez eu lembrar dessa palavra, o qual no passado eu andava errantemente. Somente isso. Meu filho antes trouxe aqui a minha memória, quando ele estava falando, eu fui refletir também o que eu passei no passado, como que foi a minha vida no passado também. Caminhos tortuosos, amizades erradas nos levam à destruição, queridos. Mas influências, querido, nos levam ao caminho errado e nos levam à destruição. E o final de tudo isso é a morte. Porque tem pessoas que Ele não quer o seu bem. Quando eu me lembro que a palavra do Senhor fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É preciso eu e você entender de uma coisa, que Deus não quer que nós andamos em conselhos errantes. Deus não quer que nós andamos em conselhos de más influência, em coisas erradas, não. A Bíblia diz que Deus quer verdadeiros homens, mulheres, que andam retamente fazendo a vontade dEle e desviando dos caminhos errados. Porque aos olhos do homem tem muitos caminhos que parecem bons, mas no final ele leva à morte. É desse jeito. Aos olhos do homem, querido, tem muitos caminhos que parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. O fim dele é a destruição. O fim de alguns caminhos é as consequências do pecado. E a Bíblia diz que uma vez cometeu-se o pecado andando errante, continuamente errante, a Bíblia diz que o próprio Deus se entristece. E infelizmente, dando lugar para o maligno, dando lugar para as coisas erradas, o inimigo acha brecha e assim começa a tomar conta, dominar muitas das vidas. E o inimigo, como ele tem possibilidade de entrar na vida no erro, ele vai tomar conta, ele vai dominar e ele vai fazer o que quiser dessas vidas. Assim como eu fui um dia escravo. A Bíblia diz, irmãos, que quando a gente anda na vida errada, fazendo aquilo que agrada ao mundo, a Bíblia diz que nós passamos a ser escravos do maligno. E eu te provo dentro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus ela não é mentirosa, muito menos enganosa, não. A palavra de Deus é fiel, verdadeira, sincera e reta. E Deus me dá o direito de falar nessa palavra nessa noite para mim e para você, queridos. E todos que estão nos ouvindo essa palavra nessa noite, que verdadeiramente o homem quando afasta do caminho de Deus, o homem quando anda nos caminhos errados, ele infelizmente, ele dá lugar ao inimigo, e o inimigo monta e faz-se cavalo daqueles que andam por a escuridão, andando de qualquer maneira, servindo ao mundo e andando em desobediência ao próprio Criador. É a palavra quem diz. Eu não posso ir contra essa palavra. A Bíblia diz que doa quem doer, mas a verdade tem que ser dita.
Passa o céu, passa a terra, mas as palavras do meu Deus não podem passar. E se Deus diz que nós temos que desviar dos caminhos errados, nós temos que afastar deles. Se a palavra de Deus, que Ele diz que nós temos que andar no caminho reto, então nós não podemos mudar essa rota. É servir a Deus de verdade, andar nos caminhos do Senhor de verdade, e não desviar, não afastar, não recuar. Porque a Bíblia diz mais, que aquele que recua, Deus não se agrada. A Bíblia diz que aquele que volta atrás, Deus não se agrada. Porém, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E diz mais a palavra de Deus, para todo aquele que anda retamente nos caminhos do Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, o quanto é importante quando nós desviamos dos caminhos errados, o quanto é importante quando nós afastamos daquilo que é errado, daquilo que desagrada a Deus, e nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós começamos a nos alimentar dessa palavra, que é a palavra de vida, a palavra que alimenta e que dá a vida eterna para mim e para você, se você crê. E a Bíblia diz que é preciso nós alimentar com a palavra do Senhor, queridos, para que nós não sejamos enganados por ninguém, muito menos pelo maligno. Mas é preciso meditar de dia e de noite. Eu não quero fazer essa pergunta não, mas fica na minha e na sua consciência de meditar de dia e de noite. Será de que maneira? Será que verdadeiramente nós estamos meditando? Será que o nosso pensamento realmente está voltado para o céu? A Bíblia diz que o que ligar na terra será ligado no céu. Que tipo de ligamento, de ligação nós estamos fazendo aqui na terra para com Deus? Qual é o tipo de pensamento que nós temos botado na nossa mente? Qual é o tipo de pensamento? A Bíblia diz claramente que nós não podemos de maneira nenhuma enganar Deus, até porque a Deus ninguém engana. Enganamos a nós mesmos, pensando com os nossos pensamentos, e pensamentos às vezes que nos levam a caminhos errados, pensamentos que às vezes nos levam para o lado errado. E a palavra de Deus, querido, ela nos conduz à vida eterna. Por isso que é bom nós meditar dia e noite nessa palavra. Ainda meditando, andamos com o nosso pensamento ligado somente em Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a mente vazia é a oficina do bicho ruim, filho. A Bíblia diz, se você parar para meditar, tem hora que você vê alguns cidadãos, cidadãs parado pensando, ali está tanta malícia ali dentro da mente, está uma carregadeira de lixo ali que só está juntando coisa ruim, coisa maldosa, imoralidades, muitas pornografias, muitas coisas e mais coisas, e não acaba de chegar a coisa nessa mente lixeira. E a Bíblia diz que a nossa mente não é lixeira, a nossa mente é purificada, tem que ser purificada para o nosso Deus habitar na nossa mente, que chama pensamento, nosso corpo completo. Prova disso que a Bíblia diz que Deus não quer só o coração. A Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito. Aleluia. Olha o que é que a Bíblia diz, queridos? Deus quer corpo, alma e espírito. Ou seja, Deus quer só o coração? Não! Deus não quer de maneira nenhuma só o coração. Deus quer eu e você por completo. Como assim? Andando em obediência, fazendo a vontade de Deus, desviando das coisas erradas, porque a própria palavra diz que Deus é santo, e aquilo que é santo não pode se sujar, não pode se andar com imundícia, porque o que é santo é puro, é separado, é perfeito, e a santidade nada imundo pode se aproximar dela, porque não vai dar certo. As trevas com a luz não vai dar certo. A Bíblia diz que não vai funcionar. Se você tem uma amizade com alguém do mundo, alguém que só anda em coisas erradas, alguém que só fala coisa errada, e você começa a andar lado a lado com essa pessoa, você começa a se filtrar com essa pessoa, passado de muito tempo, vai correr o risco de você ser igual a ela. Mas você quer ser santo? Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, abençoado ou abençoada? Começa a andar com pessoa que só fala coisas boas. Começa, querido, a
andar com pessoa que só fala coisas do céu, coisas do reino do céu, aquilo que edifica a nossa alma, o nosso espírito, e fala coisas boas de Deus, porque é isso que Deus espera de mim e de você. É isso. Não tem como nós andar no caminho errado e querer ir para o céu. A Bíblia diz que é engano de muitos que pensam dessa maneira. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão enganadas com essa situação. Mas eu não estou aqui para julgar, mas é a palavra de Deus que me dá o direito de falar dessa maneira. Que aqueles que querem andar na luz, sirvam ao Senhor Jesus. Aqueles que querem andarem na luz, sirvam ao Senhor Jesus. É a palavra de Deus, e eu não posso ir contra essa palavra, porque o dono dela está aqui olhando para mim e para você, queridos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é tão difícil, porque nem todo mundo está apto para receber ela. Olha que situação, queridos, a Bíblia diz que no passado o próprio Jesus fazia os milagres, acontecia a todo momento, a todo instante, e ainda assim o que Jesus fez, as pessoas zombavam, as pessoas viravam as costas. Quando Jesus começava a pregar a verdade, as pessoas abandonavam Jesus pelo meio do caminho. Hoje é diferente? Não! Hoje não é diferente. Quantas pessoas começam a ir para a igreja, quantas pessoas começam a se ver Jesus, depois ele para no meio do caminho e deixa a palavra seguir só, deixa Jesus só. A palavra de Deus está aqui, e a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ainda param para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, queridos. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que guardam o seu ouvido para quando a palavra do Senhor é pronunciada, eles absorverem e guardarem em vossos corações, para que sigais bem, para que andais bem no caminho, na caminhada, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. A desobediência tem uma consequência muito ruim. A desobediência tem uma situação muito ruim para aqueles que fazem aquilo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que todo pecador um dia vai estar frente a frente com Deus. A Bíblia diz, queridos, que todo aquele que peca e não pede perdão a Deus, que anda só errando, só falhando, só pecando, mas ele esquece de olhar para o céu, esquece de olhar que tem um Criador. A Bíblia diz que um grande dia todos vão ter que se prostrar. A Bíblia diz que não vai ter como ninguém fugir desta hora. Não vai ter como, querido. Não vai ter como nem eu nem você fugir desta hora. Aí é a hora da verdade. E esta hora é a mesma hora que muitas das vezes nós encontramos amigos por tudo quanto é lugar, encontramos amigos em tudo quanto é lado, mas quando você está numa situação difícil, numa enfermidade, no leito de dor, à beira da morte, ninguém vai te socorrer a não ser o próprio Deus. É hora de parar e começar a entender que o único que pode nos ajudar, nos levantar e nos dar força é o Senhor Deus, o poderoso. Mas para isso é preciso andar em obediência com Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem ainda a palavra de Deus. Aqueles que ainda param para ouvir a palavra de Deus, esses são bem-aventurados. Mas tem mais além disso. Tem muito mais além do que isso. Você tem que só não ouvir, mas você tem que praticar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui brincando de crente, irmãos, não. Nós não estamos aqui mostrando que somos melhores do que ninguém é melhor do que ninguém, coisa nenhuma. Nós só somos falhos, pecadores, mas nós andamos ainda no caminho reto, desviando das coisas erradas e servindo a Deus. Há uma diferença. Há uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Olha para o caminho daqueles que servem a Deus e olha para o caminho daqueles que não servem a Deus. Você mesmo vai ver essa diferença. E não tem como negar, não tem como fugir. Da mesma maneira que eu e você vê, Deus também vê como eu e você anda. E Deus quer, enquanto ainda nós podemos, irmãos. A Bíblia diz que enquanto ao fôlego devido há esperança. E a esperança que Deus nos dá nessa noite, ainda arrepender dos nossos pecados,
arrepender dos maus caminhos. Aquilo até que nós pensamos, nós temos que pedir a Deus perdão dos nossos maus pensamentos, porque o inimigo bota na minha e na sua mente em todo momento pensamento ruim. É a função de Satanás, é matar, roubar e destruir. Essa é a função do maligno, é matar, roubar e destruir. Mas há um Deus do céu que vem para me dar, vem para te dar vida e vida com abundância. É preciso somente crer. Você pode dar um glória a Deus? Você está vivo da glória? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que depois de morto não tem como mais arrepender, queridos. Por isso que eu sempre falo que quando Deus me dá a oportunidade, enquanto eu estou em vida, enquanto eu posso, enquanto eu estou respirando, porque qualquer um de nós podemos deitar e não acordar. Essa é a vida do ser humano. Quantas pessoas que você conheceu fizeram plano para aqui 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos e já morreram? Quantas pessoas você estava do lado dele e já desceram à sepultura e queria morrer? Não, claro que ninguém quer morrer, mas já desceram à sepultura. Mas você está vivo, você ainda está respirando. É Deus com a misericórdia indo para você. Aleluia. Por que não reconhecer, irmãos? Por que não reconhecer este infinito amor, essa bondade, essa grandeza de um Deus que é tão grande? É tempo, é momento de nós agradecer ao Senhor. É momento de nós reconhecermos que sem Ele nós não somos nada. É momento de nós entender que se qualquer um de nós, queridos, deitar, nós temos a certeza que talvez nós não podemos acordar com vidas. Porque quantas pessoas deitou e ao amanhecer foi levado, carregado por mão de outras pessoas já para o cemitério, porque deitaram e não acordaram. Mas esta é a vida do ser humano, queridos. Por isso que a Bíblia diz: enquanto está em vida, porque depois da morte não tem como fazer mais nada. E até hoje eu nunca vi dizer que um defunto faz alguma coisa. Até hoje eu nunca vi dizer que a pessoa depois que morre, ele vai fazer alguma coisa nessa terra. Porque não faz mesmo. Porque só faz aquele que está vivo. Só faz aquele que está respirando. Só faz aquele que ainda está andando. Aquele que Deus está dando a oportunidade. Então o que eu e você temos que fazer é de acordar, reconhecer e agradecer a Deus todo o tempo, todo momento. É o que Deus quer. Você tem sido grato a Deus? Não precisa me responder, mas você tem sido grato a Deus? Você tem sido agradecido a Deus? Você deita, você agradece a Deus? Você levanta, você agradece a Deus? Se chega o alimento na tua mesa, você agradece a Deus? Ou você só chegou, já come, já bota no bucho e não está nem aí? Nem olha para o céu para agradecer a Deus? Tudo que você chega na tua mão, na tua mesa, você nem olha para o céu, que foi alguém que pela misericórdia te deu o alimento. A Bíblia diz que em tudo, querido, nós devemos dar graça ao Senhor. Em tudo, na nossa vida, nós devemos dar graças a Deus. E essa palavra me fez eu refletir mais uma vez que lá no passado, por causa da desobediência, por causa de más influências, de más amizades, eu fui induzido ao erro e eu acabei se juntando com aquelas pessoas e voltei para a bebida, voltei a fazer coisas erradas. E eu vi que eu não estava fazendo nada certo, mas por causa da má influência, eu fui carregado por amigos que diziam ser amigo. Mas amigo, vírgula, amigo, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amigo, ele não te chama para o lado da destruição, não, queridos. A Bíblia diz que o nosso verdadeiro amigo chama-se Jesus de Nazaré, ou aquelas pessoas que te convidam para ouvir a palavra de Deus, aquelas pessoas que te chamam para você ir na casa de Deus, aquelas pessoas que te chamam para você fazer aquilo que é bom e não o que é ruim. Aleluia. Esses são os verdadeiros amigos, aqueles que te dão um bom conselho. Mas aqueles que só querem te levar para a destruição, aquele que só quer te levar para gastar o que você tem, esses não é amigo. Esses são enganadores, aproveitadores. Mas o meu Deus, o
O seu Deus nessa noite, Ele vem nos advertir que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na lei do Senhor nós devemos meditar de dia e de noite. Amém, queridos? De dia e de noite. Eu não quero fazer essa pergunta, porque eu sei que os amados irmãos não entendem o que significa meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite, lendo a palavra de Deus. Meditar de dia e de noite com os pensamentos. Meditar de dia e de noite, aonde você estiver, longe de tudo, longe de todos. Meditar de dia e de noite. Porque uma coisa é eu estar no meio da multidão, uma coisa é eu estar rodeado de pessoas que me conhecem, aí eu posso estar tranquilo. Mas o problema é quando eu e você saímos da presença de pessoas conhecidas e vamos para um lugar que tem pessoas estranhas. Que tipo de pensamento, que tipo de amizades que aí nós vamos fazer para frente? Aí o Senhor nos dá um alerta. Meditar de dia e de noite. Aonde eu e você for, nós temos que entender que Deus está vendo o que eu e o que você fazemos nessa terra, queridos. É fácil. É fácil. E o inimigo vai tentar cegar a minha, a sua mente, o meu e o seu entendimento, para que nós esqueçamos dessa palavra. Mas essa palavra que vem ficar gravada no seu e no meu coração mais uma vez. Essa palavra há muito tempo Deus falou comigo, e hoje eu li ela, graças a Deus, mais uma vez Deus está nos advertindo. Porque a palavra de Deus, queridos, ela se renova. Ela se renova. Porque o problema não é agora, o problema é depois que causa a situação. Enquanto eu e você não pecar, enquanto eu e você não dar os passos para o erro, para o pecado, nós estamos livres. Mas enquanto entrar na mente os pensamentos, os maus pensamentos, e nós dar lugar para o pecado, aí a Bíblia diz que nós vamos ser condenados. E a condenação vem para aqueles que vai e pratica. E a Bíblia diz que Deus não quer isso, não. Deus não fez o homem para o sofrimento eterno, queridos, não. A Bíblia diz que Deus não fez o homem para a condenação eterna, também não. Deus fez o homem para a vida eterna. Mas é o homem mesmo que tem deixado a vida para a morte. Você pensa que Deus quer ver pessoas numa situação difícil? Não. Você pensa que Deus quer ver pessoas só no sofrimento, na tristeza? Não. Deus não quer isso para ninguém. Mas nós temos escolha. Nós temos escolha. E a Bíblia diz, por nós ter escolha, Deus não pode forçar ninguém a fazer nada. É igual a palavra de Deus, todo santo dia de culto, a palavra de Deus é pronunciada, a palavra de Deus é trazida aqui. E sempre que a palavra de Deus é trazida aqui, há uma advertência da parte de Deus para mim e para você. A palavra de Deus, cada vez que é pronunciada aqui, é conserta, conserta, arruma o teu caminho, arruma a tua vida e anda no caminho do Senhor, porque Ele vai voltar para levar a sua igreja. É a palavra de Deus quem diz. Mas será que o pensamento está ligado em Deus? Ou está ligado só aqui na terra? Só nas coisas erradas aqui na terra? Que tipo de pensamento é o seu e o meu? Será que verdadeiramente nós estamos pensando no céu, em Deus, quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja? Será que nós estamos pensando dessa maneira? Ou nós estamos pensando só aqui na terra? A Bíblia diz que quem é da terra vai ficar na terra, mas quem é do céu vai ser arrebatado com o Senhor. Por isso que é momento de eu e você nos advertirmos. É momento de nós ficarmos ligados, queridos. Ligar o nosso pensamento no trono da graça de Deus. Ligar o nosso pensamento no céu. Porque é do céu que vem o meu, o seu socorro. Glória a Deus, aleluia. E o nosso socorro vem do Senhor, Criador, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Eu Sou, o Grande, o Maravilhoso, o Dono da vida, aquele que fez tudo e todas as coisas, aquele que está aqui com o olho igual chama de fogo, olhando lá dentro
da minha e da sua mente, o que está passando neste momento, na minha e na sua mente. Ele está com o olhão de fogo, igual chama, olhando para dentro de mim, dentro de você. Esse é o Deus. O Deus que quando eu e você dá uma escapulidinha nas escondidas, o olho dele está igual chama de fogo, assim, ó. Eu estou te vendo. Você pensa que você está escondido? Você não está escondido. Você está bem esclarecido, porque eu estou te vendo. Esse é o Deus. Esse é o Criador. Esse é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que não tem como o homem fugir do olhar de Deus. Então, sabendo disso, o que é que eu e você tem que fazer? Consertar agora. Consertar enquanto pode. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui falando essa palavra. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus está usando a minha boca para me falar esta palavra santa, fiel, poderosa, e advertindo tanto a você como a mim mesmo, para que nós não andamos no caminho errado, para que quando o próprio Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, ninguém fique aqui, mas sobe com Ele. É o desejo de Deus. É o desejo de papai. É que nós subamos quando Ele voltar. Mas o que tipo de caminho que eu e você estamos trilhando? Que tipo de caminho que nós estamos trilhando? Ou que nós estamos copiando na nossa mente para depois caminhar? Que tipo de caminho? A Bíblia a todo momento está nos advertindo. Queridos, que venhamos andar em obediência. A Bíblia diz que por falta de obediência ao Pai, falta de obediência a Deus, os filhos de Eli, olha só o que aconteceu. Os dois filhos de Eli, a Bíblia diz que todos dois faziam a vontade de Deus. Todos dois estavam na casa de Deus. Todos dois faziam aquilo que o pai pedia até um determinado ponto. Mas a Bíblia diz que de uma hora para outra eles começaram a fazer do jeito deles. E a Bíblia diz, queridos, que por causa da desobediência, que eles começaram a andar no caminho errado e começaram a fazer coisas erradas na casa de Deus, a Bíblia diz que todos eles foram mortos. Todos eles foram mortos. E se não contar a morte dos dois, até o pai, coitado, pagou por causa da desobediência dos filhos. O pai também morreu. Filhos rebeldes, filhos desobedientes, a Bíblia diz que tem uma consequência. Por isso nós temos o direito, a obrigação, o dever de pedir perdão a Deus e consertar a nossa vida, como eu fiz um dia e continuo pedindo a Deus graça e misericórdia, como foi falado pelo meu filho antes também, que ele está consertando, colocando a vida dele na mão de Deus. É a melhor coisa que nós temos que fazer, queridos, é reconhecer e consertar nossa vida com Deus, e quando nós podemos. Da mesma maneira, os filhos de Arão, a Bíblia diz que eram homens tocadores, levitas da casa do Senhor, e começaram a brincar, e começaram a fazer as coisas erradas, e começaram a pegar no microfone, e começaram a pegar nos instrumentos. A Bíblia diz que Deus desce do céu fogo e matou os dois em cima do altar. Como é que brinca, queridos, com um Deus desse? Como é que nós brincamos com um Deus desse? Não tem como nós brincar com um Deus tão grande, um Deus tão poderoso como esse, porque ai daquele que brinca com fogo, porque eu nunca vi dizer alguém que brinca com fogo para não ser queimado. Todo aquele que brinca com fogo, ele vai se queimar. Vai, brinca com fogo para você ver. Brinca com Deus para você ver. Critica de Deus para você ver. Zomba de Deus para você ver. Faz piada com as coisas de Deus para você ver aonde você vai parar, meu filho. Brinca com Deus para você ver o poder que o meu Deus tem. Ele desce fogo do céu e mata na hora. O meu Deus desce fogo do céu e consome na hora, e faz virar pozinho, cinza. Esse é o grande, poderoso Deus que eu e você servimos. Então temos que ter reverência, temos que ter respeito, temos que andar em obediência. Se não quiser, morrer. Ou obedece ou morre. O que é que você prefere? Vida ou morte? O que é que você prefere? Viver ou morrer?
Mas se quiser viver, tem que andar em obediência. Se quiser viver, tem que obedecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, porque se eu deitar, não acordar, eu fiz o que o Senhor está pedindo na tua palavra. Tem que misericórdia de mim, Senhor. Tem que misericórdia, Senhor, da minha vida. Mas nos ajuda cada dia. Nos ajuda a cada momento, cada segundo, cada instante. A cada momento, Pai, que nós tivermos oportunidade, nos ajuda. Nos sustenta em tuas mãos. Nos dá graça. Abençoa o teu povo, meu Pai. Nos adverte cada dia mais e mais, porque a tua palavra aqui, Pai, está sendo pregada. Nós não escondemos, nós não negamos, nós não rejeitamos. E nós não vamos rejeitar de falar a tua palavra, Senhor. Nós de maneira nenhuma vamos rejeitar de levar a tua palavra. Porque a tua palavra é para ser dita. E obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Diz a palavra do meu Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Eu vou fazer uma pergunta. Pode ser até sem graça, mas eu vou fazer. Quantos ouviram essa palavra? Dá um sinal. Ouviu. Graças a Deus. E que todos que ouviram essa palavra nessa noite, que Deus há de tocar, que Deus há de abençoar cada um, que Deus há de dar graça, e que nós venhamos reconhecer, pedir perdão a Deus das nossas falhas, dos nossos pecados, e andar nos caminhos do Senhor. Amém, queridos?